eu quero chamar para trazer a palavra de Deus um jovem, né? Que é o nosso missionário, que é um grande homem de Deus, o pastor Rick. E o Rick já esteve fazendo parte da Jocum, uma grande equipe de trabalho. Esteve na África do Sul, né? Na África do Sul, foi líder naquele lugar. E Deus tem derramado muito sobre a vida dele. E hoje é o dia do Senhor usar ele para falar com você nesta noite. Amém? Então levante a sua mão direita aos céus e diga: Senhor, usa o teu servo para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode pegar a palavra, o microfone, que Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes? Amém. É um privilégio, uma honra poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Primeira vez que eu estou pregando aqui na igreja, na minha casa. De verdade, é uma honra. Primeira vez que minha mãe vai me ver pregar. Primeira vez, pessoalmente, é verdade. Estou muito feliz, mas não é sobre mim, é sobre Jesus, então a gente vai pregar sobre Ele. E o que eu quero falar nessa noite é sobre o encontro, ele transforma. O encontro, ele transforma. Eu acredito que a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com o Senhor, ele começa através de um encontro. E conforme a gente vai caminhando com o Senhor, ele vai marcando a gente com encontros com Ele. Eu lembro a primeira vez que eu conheci Jesus, foi na minha faculdade, quando eu estudava. E uma menina apresentou Jesus para mim. E eu lembro de eu estar assistindo uma pregação, num tempo vago de escola, e eu começar a chorar durante a pregação, porque eu estava tendo um encontro com o Senhor. E aí depois de alguns meses, acontecendo um culto na minha casa, eu tive um encontro real, verdadeiro com Cristo. Onde o Senhor, ele me encontrou e eu senti amado como eu nunca me senti antes. E aquilo marcou a minha vida. E por conta desse encontro, eu estou aqui hoje. E eu creio que se você não teve um encontro ainda com o Senhor, essa vai ser uma noite de encontro com Ele. Mas se você já teve um encontro com o Senhor, eu acredito também que vai ser uma noite de você reencontrar o Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Então, quem pode, abre a Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, vou ler a partir do 46. Se você não tem a Bíblia, aqui em cima tem. Diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levante-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Repete comigo: ao encontro de Jesus. Amém. Indagou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém. Esse texto conta uma história, acho que bastante conhecida, muita gente já pregou, você já provavelmente já leu essa história. E o que chama a atenção normalmente nessa história é a cura de um homem cego. Um cara, um mendigo, ou um cara que estava lá jogado,
Ele era cego e ele foi curado. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva para esse texto. A gente vai falar sim da cura, e eu acredito, e enquanto eu orava, hoje o apóstolo me pegou de 4 e pouco da tarde, ô Rick, você vai pregar hoje. E eu comecei a orar em cima da palavra e do culto, e eu sentia no meu espírito que o Senhor ele ia trazer curas físicas também. Amém? Eu sentia muito isso no meu espírito. Mas o foco da mensagem não vai ser só a cura física. Porque a cura, ela é um meio para aquilo que o Senhor quer fazer. A cura, ela não é o fim. O encontro e a caminhada com Jesus, ele não começa e não acaba na cura. Jesus, ele ama curar, ele quer, ele deseja, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Mas esse não é o ponto final da nossa história. Quantas vezes a gente vê na igreja, ou enfim, nos lugares onde eu tive o privilégio de ir ministrar a palavra, pessoas sendo curadas fisicamente, e logo em seguida vira nas costas para Jesus. E se a gente parar para pensar, o quanto que Jesus curou durante os evangelhos, se você lê os evangelhos, vai ver as curas, os milagres. Se a gente parar para pensar, todos aqueles que foram curados, hoje eles se encontram o quê? Mortos. Todos estão mortos. Mas aqueles que foram curados, e assim como esse cego, ele continuou com Jesus, ele morreu para esse mundo, mas ele foi para a glória com Deus. Por isso que eu digo que a cura, ela não é o fim, ela é um meio. Ela é uma estratégia divina para ao chegar no lugar que Deus quer chegar, que é a salvação, que é a vida eterna. Amém? E lendo esse texto, eu quero destacar 3 pontos que Jesus ressignificou na vida desse homem. Primeiro aquele homem, culturalmente, ele era realmente isolado da sociedade na época. Ele ficava fora da cidade, ele não ficava no meio das pessoas. E então quando Jesus está passando e escuta ele gritando e clamando, Jesus chama ele e ele vem até Jesus. Jesus faz uma pergunta, que eu acredito que é uma pergunta que o Senhor tem feito para nós. Está lá no versículo 51, que diz: o que queres que eu te faça? Pare e pensa comigo. Ele era um homem cego, ele era um mendigo na época, ele pedia esmolas, ele não tinha poder de escolha naquela época, ele não tinha o que escolher, nem a esmola que iam dar para ele podia escolher, porque ele era cego, ele não via a quantidade de dinheiro que as pessoas davam para ele. Se a pessoa dava nada ou jogava restos de comida, ele tinha que aceitar, ele não estava vendo, ele não tinha poder de escolha. E assim é a nossa vida, quando a gente não tem esse encontro com Cristo. Nós achamos que nós estamos escolhendo, mas nós não temos o poder da escolha, porque o pecado já escolheu, o pecado já está em nós. Mas quando nós encontramos Jesus, e Ele vem, Ele olha para nós, Ele ressignifica, e Ele faz uma pergunta: o que quer que eu te faça? O que você quer que eu faça para você? Jesus sabia o que era, Jesus via que ele era cego, que ele era um mendigo, que ele estava pedindo esmolas. Jesus já tinha visto, mas ele se importou, ele teve compaixão, misericórdia, e perguntou: o que você quer que eu faça? Sabe, isso traz um peso, porque às vezes a gente não sabe o que pedir nesse momento. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 3, que nós devemos nos achegar com ousadia ao trono da graça. Nós devemos nos achegar com ousadia ao trono de Deus. Cara, às vezes nós como filhos, nós temos medo de pedir ao Pai.
Nós, às vezes, como os filhos, nós estamos com a mentalidade de muitos mendigos ou muitos cegos que estavam ali, que nós não sabemos o que pedir. Mas aquele cego, ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia, eu quero mais dinheiro, eu quero que o Senhor me tire daqui. Não, ele simplesmente, eu quero enxergar, eu quero ver o que todo mundo está vendo. As pessoas estão falando dos milagres, as pessoas estão falando das coisas que o Senhor tem feito. Eu só quero ver, eu só quero enxergar. Essa pergunta, antes de Jesus curar o físico daquele cego, que a gente sabe, ele curou, ele voltou a enxergar. Através dessa pergunta, Jesus trouxe cura na alma daquele cego. Antes de Jesus curar o seu físico, provavelmente ele quer curar a sua alma. Como assim curar a minha alma? Imagine comigo, ele era rejeitado. E ele entendeu que o Messias, imagine só, o Criador, Jesus, tudo se foi feito por meio dele. A palavra de Deus diz que tudo foi feito por meio de Jesus. Amém? Imagine, o Criador dos céus, da terra, tudo, ele criou tudo. Ele pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Cara, isso trouxe uma cura na alma daquele de Bartimeu. Aquilo trouxe uma cura na alma, porque, cara, ele se importou comigo. Ele se importou com o que eu quero. O que eu quero é importante para ele. O que você quer é importante para o Senhor também. Aquilo que você deseja, o anseio do seu coração, é importante para o Senhor também. Você não precisa se colocar nesse lugar de, o que eu quero é muito, o que eu quero... Não, você é filho, o que você quer é sim importante para o Senhor. E nessa noite, o Senhor, o próprio Jesus está perguntando, o que quer que eu te faça? Talvez você também deseje uma cura no seu físico. Talvez o que você quer é uma cura na alma. Talvez o que você deseja é o seu filho aqui na casa do Senhor, ou seu marido, ou sua esposa, eu não sei. Mas Jesus está perguntando, o que quer que eu te faço? Seja ousado. Eu aprendi na minha caminhada que nós devemos fazer orações perigosas. Orações ousadas. Seja ousado nessa noite. Peça a Jesus. Não é para mim que você vai pedir, não é para o apóstolo ou para a apóstola, para os pastores, não. É para Deus. É para o seu Pai. Seja ousado em pedir. Amém? Trazendo um contexto cultural, naquela época, o sumo sacerdote, ele não era apenas uma autoridade religiosa, mas ele também era uma autoridade sanitária. O que isso significa? Ele cuidava até, entre aspas, da saúde. Ele se preocupava com a saúde do povo. E quando Jesus chama aquele morador, aquele cego, a Bíblia diz que ele jogou a capa. E a capa era o que permitia com que eles ficassem naquele lugar pedindo esmola. A capa era tipo uma permissão para ele estar ali, que o sacerdote colocava sobre ele e permitia ele estar ali, para ele pedir esmolas. Era como se fosse um alvará para ele poder trabalhar. Mas no momento que Jesus chama ele, a palavra de Deus diz que ele joga a sua capa, ele lança a sua capa. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus era o caminho, ele era a verdade, ele é a vida. Ele era o que ele estava precisando. Ele não precisava mais pedir esmola, porque o Rei dos Reis estava na frente dele. Então ele não precisava mais das esmolas. Ele entendeu que aquela capa não pertencia mais a ele. Ele ia encontrar o verdadeiro sumo sacerdote. Ele teve fé. E nessa noite, eu creio que o Senhor quer levantar nós com fé, para se achegar e jogar a capa, deixar aquilo que é velho, aquilo que talvez você está pedindo como esmola, e vir ao sumo sacerdote verdadeiro. Porque Jesus, Ele vai suprir aquilo que você
pensa, imagina o muito mais. Mas para isso nós precisamos dar um passo de fé. Jesus, ele não responde gritos, ele responde fé. Jesus, ele não responde a gritos, mas ele responde fé. Jesus esperou ele arrancar a capa e chegar até ele. Ele ouviu os gritos, ele ouviu o clamor. Jesus escuta clamor, é bíblico. Davi, a gente vê a história de Davi, é um dos caras que mais clamava e gritava na presença de Deus, e Deus ouvia ele. Mas Deus, ele responde fé. A Bíblia diz em Hebreus também, capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como. Se todo dia nós queremos agradar a Deus, apóstolo, nós temos que ter fé todos os dias. Será que nós temos utilizado a nossa fé todos os dias? Quem quer agradar a Deus todos os dias? Amém, eu também. Então comece a dar passos de fé. Ande por fé. Ande por fé. O que é fé? Martin Luther King vai falar que a fé é você dar um passo sem você ver o degrau. E quando você está no meio do passo, o Senhor vem e coloca o degrau. Isso é fé. Então, quando aquele homem, aquele cego, Bartimeu, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus responde: mande que chame. Mande que chame. Mas ele vai responder e ele só vai aplicar aquilo que ele queria quando ele arranca a capa e dá o passo de fé. E a Bíblia diz que nessa passagem que alguns homens, glória a Deus, que alguns homens, a multidão estava lá, começou a falar, a segurar ele, a criticar ele, mas ele continua gritando. E quando Jesus chama ele, fala assim: mande que o chame, os homens dizem: tenha bom ânimo. Lá no versículo 49, ele diz: tenha bom ânimo. Os homens dizem: tenha bom ânimo, levante-se. Eu queria trazer um ponto interessante aqui, que o ânimo, ele é uma decisão, ele é uma escolha. Jesus, ele diz nos seus evangelhos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A aflição é algo que está determinado. Jesus falou que a gente vai ter aflição, mas o ânimo é algo que a gente escolhe ter. E quando nós vamos a Jesus com fé, nós precisamos ir com ânimo. O Salmo 103 vai dizer: bendizei, ó minha alma. Que a alma, o apóstolo ele já ensinou várias vezes que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A nossa alma é os nossos sentimentos, os nossos desejos e a nossa mente. Então nós devemos conduzir a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos para ter bom ânimo, para que nós possamos se chegar a Jesus com fé. Amém? Então, recapitulando, ponto 1, Jesus, ele tem o poder de mudar, ressignificar as suas escolhas. O ponto 2, Jesus, ele não responde por gritos, ele responde por fé. E o último ponto, Jesus, ele ressignifica a estrada. Como assim, Henrique? Ele ressignifica a estrada. Cara, e foi o que mais me chamou a atenção nesse texto, apóstolo. Cara, foi algo que o Senhor, e eu compartilhei isso no devocional dos mensageiros, lá no grupo do WhatsApp. Foi algo que o Senhor, assim, saltou aos meus olhos. Foi essa parte. No começo da passagem a gente vai ver que um morador de rua, um cego, pedindo esmola, ele estava na beira da estrada, pedindo esmola. E se você continuar lendo, e você vai ver, ele tem um encontro com Jesus, ele volta a enxergar, e lá no versículo 52, a palavra de Deus diz que ele caminhou com Jesus pela estrada.
A estrada para ele era um local de humilhação, ficar pedindo esmola. A estrada para ele era um local de, entre aspas, trabalho, de ganhar o dinheiro dele. Talvez ele não tinha propósito nenhum, mas ele estava ali na estrada, se humilhando, sendo humilhado, sendo tratado mal. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele ressignificou tudo, a estrada. Porque a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele começou a caminhar com Jesus pela estrada. Cara, Jesus, ele traz propósito naquilo que é ruim na sua vida. Eu falo porque eu conheci Jesus, entre aspas, um pouco tarde. Eu falo um pouco tarde porque hoje, glórias a Deus, eu tenho o privilégio de ajudar as crianças no Ministério Kids. Eu tenho caminhado com adolescentes de várias idades. E, cara, eu não tive o privilégio e o privilégio de conhecer Jesus quando eu era criança. Eu sabia quem era Deus, enfim, de uma forma religiosa, mas eu não tive o privilégio de caminhar com Jesus quando criança. Então eu conheci Jesus com os meus 19 anos. Eu sei que não parece, mas eu não tenho 19 anos ainda. Sou só um pouquinho mais velho. Mas Jesus pegou a minha história a partir daquele encontro que eu tive com Ele na garagem da minha casa, onde eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não entendia, a minha mente não entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo estava acontecendo internamente. E eu lembro que eu chorava e chorava. E eu tinha acabado de chegar do futebol. Eu estava todo sujo de futebol, tinha acabado de jogar bola. Eu simplesmente entrei na garagem e algo falou assim, fica. E eu fiquei naquela garagem e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu só lembro de chorar muito. E a partir daquele momento o Senhor trouxe significado e propósito para a minha vida. E assim como Ele fez com Bartimeu, assim como Ele fez na vida de muitos homens de Deus, e assim como eu creio que Ele vai fazer na vida de você, de quem quiser aqui. Sabe por quê quem quiser? Porque vamos parar para pensar. Como eu disse, culturalmente era normal esse tipo de pessoa ficar afastado. Então pensa comigo que provavelmente tinha outros mendigos lá, talvez não todos cegos, mas tinha outros lá pedindo esmola. E detalhe, tinha uma multidão. Então, pensa comigo, tinha uma multidão pedindo esmola. Pô, era o dia de ganhar dinheiro. Tinha muita gente lá. Então provavelmente tinha outros moradores de rua lá, tinha outros mendigos lá, tinha outros como Bartimeu lá. Mas só um foi ousado o suficiente e chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só um foi ousado e sentiu e teve a ousadia de se levantar e gritar e clamar. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. Faz sentido isso que eu falei? Ele não faz acepção de pessoas, ele quer todas as pessoas, Ele ama todas as pessoas, mas Deus, Ele espera a atitude, e Ele espera a atitude de alguns, porque não são todos que vão ter atitudes. Mas eu creio, no meu espírito, eu acredito muito, que nessa noite, muitos aqui vão ter atitude, como esse homem, e vão se levantar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio nisso, cara. E eu creio numa noite de encontro com o Senhor, onde o Senhor vai ressignificar o que você está vivendo. E eu falo isso, e eu sinto muito no meu espírito também, que o Senhor está falando isso com pessoas que já têm ministério. E talvez está vivendo como Bartimeu, cego. Muitos ali na multidão, eles viam com os olhos físicos, mas só Bartimeu enxergou com os olhos espirituais.
E eu acredito que nessa noite o Senhor está nos chamando para enxergar com olhos espirituais, com olhos da fé, com ousadia, com desejo de transformação. Por isso que o tema da mensagem é um encontro que transforma. Jesus, ele aparece na vida daquele homem, ele transforma e ressignifica a vida dele. Antes era um morador de rua, um cara que pedia esmola, cego, humilhado, e agora ele se levanta com fé, e ele é transformado, ele começa uma caminhada com Jesus. A Bíblia não fala o que acontece com ele depois, mas eu acredito que ele continuou caminhando com Jesus, porque é isso que Jesus faz. Ele levanta homens e mulheres para caminhar com ele. Não é apenas curar. A cura é muito bom, é muito massa, eu gosto. Mas é o caminhar com Jesus todos os dias. Agora ele não mais na estrada sentado, mas agora na estrada caminhando com Cristo. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Cara, de verdade, eu quero fazer um convite nessa noite, para você ser ousado. Sabe, ontem a gente foi lá no congresso, e foi muito bom. Cadê os mensageiros de fogo? Oh, glória! Cara, eu acredito realmente que o Senhor está levantando uma geração, e o apóstolo tem profetizado isso muito aqui na igreja. O Senhor tem levantado uma geração forte e faminta pelo Senhor, uma geração ousada. Cara, eu quero honrar aqui um menino que eu tenho caminhado próximo, é o Felipe. O Felipe, novo na fé, tipo assim, já conhecia Jesus antes, mas agora tem caminhado conosco há pouco tempo, cara. Cara, eu nunca vi um menino tão faminto igual esse cara, velho. De verdade, ele orou lá por uns 4 ou 5 jovens que ele nunca viu na vida, apóstolo. Orou mais do que a gente orou pelos outros lá. É aquele menino. E eu creio que o Senhor está levantando outros homens e mulheres, jovens, adolescentes, não importa a idade, faminto pelo Senhor, que vão clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Cara, porque o que o Senhor falou comigo é que nós devemos ser como Bartimeu todos os dias. Rick, mas como assim todos os dias? Bartimeu teve um encontro só com o Senhor. Sim, nós temos aquele encontro com o Senhor que marca as nossas vidas uma vez, mas às vezes a gente esquece que nós precisamos encontrar com Jesus todos os dias. Se a gente lê o livro de Atos, e eu já estou indo para o final da ministração, a gente vê no livro de Atos os apóstolos sendo batizados e cheios do Espírito, lá em Atos 2. Mas se você continuar lendo Atos 3 e Atos 4, a gente vai ver os apóstolos se encontrando de novo, se reunindo e sendo cheios de novo do Espírito Santo. O que quer dizer isso, Rick? Que eles queriam todos os dias ter um encontro com o Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé.